dia que temos que pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos que orar pela bênção da presença desse amor. Peça para Ele. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pelos céus, derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia em que temos de falar que Jesus está mais perto de voltar. Então derrama, Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Amém. Quantos querem pedir a chuva do céu hoje? Levanta as mãos. Amém. Você pode ficar de pé e cantar com a gente agora? Pedindo para Deus agora: Senhor, aceita o que eu tenho para te entregar. Não é apenas uma parte, mas sim tudo. Tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Quero ouvir a voz de vocês agora. Tudo, Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Homens, este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo e todos. Tudo entregarei.
trazer, ó meu Senhor, este paz, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. sim, Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. amém. Essa próxima música é para você que veio para a igreja hoje com o coração apertado, sabendo que tem tanta coisa que te faz sofrer, mas saiba nessa música, enquanto a gente canta, que há um Deus que olha para você o tempo todo, que sabe o que está dentro do teu coração, cada sentimento, cada dor, cada alegria, tudo Ele sabe, tudo Ele ouve e tudo Ele vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. se a vida levou os castelos, Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. porque Deus sabe, Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. amém, amém.
canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto estas mãos, ao Senhor. Pois te adoro. Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Eu te Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Fechamos os nossos olhos e falamos com o nosso Deus. Pai bendito, Pai amado, nós agora estamos em Tua presença para pedir que o Senhor esteja conosco, que o Senhor habite o nosso coração e por Sua bondade envie Teu Santo Espírito para o nosso meio. Nós clamamos, Senhor, pelo nome do Teu Filho amado, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite a nossa oferta, porque nós queremos Te honrar e Te glorificar, Pai. Por favor, que esse culto prestado aqui seja para o Teu nome e para a Tua glória. É isso que Te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja! Uma alegria imensa estar aqui com vocês para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus. Aqueles que ainda não estão familiarizados com o meu rosto, meu nome é Pastor Diesel Machado, sou pastor aqui da Igreja do Marco, sou pastor de jovens, sou pastor auxiliar aqui, então vocês podem sempre contar com o pastor de vocês. Nos anúncios nós colocamos o meu número, nós também temos o número do pastor Josué, então fique à vontade para pedir uma visita em sua casa, que será um grande prazer para nós atendermos cada um de vocês. Bom, eu já fui apresentado alguns sábados, mas como nossa igreja é uma igreja rotativa, alguns de vocês ainda não me conhecem de maneira plena, não vamos dizer de maneira íntima, porque a nossa igreja é muito grande, então fica difícil, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, então aqueles que ainda não me conhecem, eu sou da terra do churrasco e do chimarrão. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o meu primeiro ano do ministério, então estou aqui servindo vocês pela graça de Deus. Esse momento que nós separamos para conversarmos da palavra de Deus, para nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos conversar sobre o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha, ele é um sermão bem grande, que não acontece só no capítulo 5. E nós dividimos esse Sermão da Montanha em duas séries. Então, nesse sábado, eu estarei falando da primeira parte, e no sábado que vem, você também está convidado para o sermão do pastor Willon. Então, nós iremos continuar nessa série do Sermão da Montanha. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5, para vermos o ensino de Jesus. O título que eu utilizei é Essência. O que o reino exige de um cristão, né? Então, vamos ver o que o reino está exigindo do nosso caráter.
Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele está cercado de uma montanha, e no capítulo 5, ele está cercado de pessoas, e no capítulo 5, então, ele decide subir para essa montanha, e é por isso que nós chamamos de Sermão do Monte. No versículo 1, nós lemos o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, a ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Paramos aqui por enquanto. Aqui nós vemos uma mensagem muito clara de Jesus. Jesus não está dizendo que para você ser feliz, você deve ser humilde de espírito. Aqui Jesus está dizendo que quem é feliz é humilde de espírito. Aqui não é prescritivo, aqui é descritivo. E essa diferença é muito importante para nós, porque Jesus não está pedindo para que você seja feliz. Jesus está descrevendo uma pessoa feliz. E nesse mundo de aparências, nós vemos que numa rede social, muitas pessoas, elas se colocam o que não são. Muitas pessoas se colocam como pessoas felizes. Mas se você for entrar no íntimo da vida dessa pessoa, você vai perceber que ali não existe uma vida feliz. Ali existe uma vida de aparência. Ali existe uma vida de pessoas que têm fingido ser o que não são. Eu não sei se nessa manhã eu estou falando com uma pessoa assim. Eu não sei se nessa manhã nós temos pessoas que são ligadas em redes sociais e têm fingido ter um status que não tem. Mas eu gostaria de fazer um convite para você, para que você ouça a voz do Senhor, porque Ele gostaria de falar com você. Vamos voltar à nossa leitura. Jesus, na sua fala, no capítulo 5, no versículo 4, nós vemos que Ele faz uma, vamos dizer assim, uma coisa contraditória. Porque aqui nós vamos ver um detalhe bem importante no texto. No versículo 4 nós vemos o seguinte: bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. É um pouco estranho a gente dizer que é feliz quem chora, não é mesmo? Como eu vou ser feliz sendo consolado? A palavra bem-aventurado, ela vem do grego, que significa feliz. Como ser feliz chorando? Se nós formos olhar mais a fundo, Jesus está dizendo sobre a pobreza de espírito, e ali na pobreza de espírito, no versículo 3, nós vemos que a pobreza de espírito significa alguém que realmente não tem nada. E no versículo 4, ele fala sobre chorar. Jesus quer que nós sejamos chorões e pobres? A primeiro momento nós podemos ver que essa mensagem parece confusa, mas ela faz o sentido pelo seu contexto. A palavra que Jesus usa como humilde significa alguém que realmente não tem nada, alguém desprovido. E temos uma frase muito interessante. Essa frase é atribuída ao pregador Charles Spurgeon. Foi um grande pregador do século XIX. Charles Spurgeon, ele fala assim: um cristão nada é mais do que um mendigo que achou comida e mostrou para onde outros mendigos podem achar comida. Sim, nós somos mendigos espirituais, porque nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos nos alimentar do que Deus nos deixou. E você, como cristão, você tem a responsabilidade de levar a palavra a outras pessoas que estão com fome, outras pessoas que precisam ser saciadas
pela palavra de Deus. Pode passar o slide, por favor? Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus, ela prega contra as aparências. A palavra de Deus prega contra a hipocrisia. E nós vemos que nesse mundo, hoje especificamente, começa um feriado de hipocrisia. Um feriado onde se comemora um povo que está passando fome. Eu nunca vi um lugar que tem um feriado para celebrar a sua própria miséria. O carnaval nada mais é que a celebração da própria miséria humana. Porque no nosso país, nós temos pessoas passando fome. No nosso país, nós temos pessoas passando necessidade. Pessoas que não têm acesso à cultura. Mas nós temos dinheiros, rios de dinheiro sendo investidos num evento que prega a falsa felicidade, pessoas que são incentivadas à promiscuidade. Nós temos celebrado a nossa própria ignorância nesse dia. Jesus, ele faz um convite para cada um de nós, a não vivermos uma vida que celebra a incompetência humana. Nós devemos celebrar a palavra do Senhor. Nós devemos, nesse dia, não vivermos de aparência, uma aparência feliz, mas nós devemos viver o que Jesus espera de nós. Essa frase é uma frase muito boa. Essa frase de Søren Kierkegaard, ela fala o seguinte: o maior de todos os perigos, a perda do próprio eu, pode passar tão silenciosamente como se não fosse nada. Amigos, nós nesses momentos de felicidade, nesses momentos de celebração, nós podemos perder a essência de um verdadeiro cristão, a essência do verdadeiro evangelho. Nesse mundo gritante, nesse mundo celebrante, nós devemos ouvir o convite do Mestre a subir ao monte para um lugar silencioso e a ouvirmos a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara. O culto que nós devemos prestar é um culto racional. Não é um culto de folia, não é um culto de gritaria, é um culto racional. Por quê? Porque o Espírito fala como é o vento. A Bíblia descreve que o Espírito de Deus é como um vento que sopra. Por que um vento? Porque nós ouvimos nos momentos em que nós nos calamos. E calamos as vozes, porque temos tantas vozes que falam a nossa vida. É por isso que nós devemos nos atentar ao que continua dizendo no versículo 5. Olha o que diz no versículo 5 do capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. Que herança é essa da terra? Eu não quero herdar esse mundo corrompido. Eu não quero herdar esse lugar onde tem tristeza, onde há pessoas passando fome. A terra que Jesus está prometendo é uma terra renovada. É um lugar onde não vai existir tristeza, nem dor, nem sofrimento. Por quê? Porque essas coisas já são passadas. Jesus está convidando você nessa manhã a ser uma pessoa mansa de coração, porque Ele quer te dar um presente especial. Jesus quer te dar um lugar onde você vai poder viver eternamente com a verdadeira alegria, não com essa falsa alegria que nós vemos aqui no mundo de fora. No versículo 6 nós vemos que são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que não se contentam com esse mundo. A Bíblia fala para que nós não devemos nos contentar, mas nós devemos renovar a nossa mente, porque esse mundo é um mundo que já está no maligno. No versículo 7,
nós vemos que felizes são aqueles que são misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Meu querido, eu sei que nesse mundo nós passamos injustiça. Cada um de nós passamos injustiça nesse mundo. Eu já fui injustiçado. Você já foi injustiçado. E deixa eu te dar uma notícia. Ainda você pode ser justiçado mais uma vez. Mas a Bíblia promete que o nosso Deus, Ele vê o que você está passando. Deus está vendo nesse momento o que você está passando. E Ele não vai deixar, Ele não vai permitir nenhuma injustiça ser cometida na sua vida, sem que você não tenha o que é seu por direito. E é por isso que Jesus faz esse apelo, porque Deus, Ele quer ser misericordioso em sua vida, se você for misericordioso com aquelas pessoas que estão ao seu redor. No versículo 8, nós vemos que são felizes os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. No versículo 9, nós vemos, felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha essa frase de Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: o cristão não é um homem religioso, mas simplesmente um homem no modelo de Jesus. O que tem sido o modelo da sua vida? Será que o seu modelo de vida tem sido ser um cristão conservador? Ou tem sido ser um cristão liberal? Não, meu amigo. O modelo que você deve seguir não é segundo tradições humanas, não é segundo contemporaneidades humanas, é segundo a palavra do Senhor. Você não é um cristão nem de esquerda nem de direita, você é um cristão segundo a palavra do Senhor. Deus não chamou a gente para entrarmos em picuinhas políticas. O Senhor nos chamou para sermos cristãos segundo a palavra do Senhor. Sabe qual que é o perigo de você comprar uma ideologia política? É porque aquela ideologia política não tem compromisso nenhum com a palavra. Aquela ideologia política vai ser moldada à necessidade do momento. Mas nós não somos moldados à necessidade do momento. Nós somos moldados a necessidades eternas. Meu querido, você foi chamado para um lugar eterno, para viver sentimentos eternos, para viver momentos eternos, e não para viver momentos passageiros. A vida, ela é passageira e você deve viver esses momentos, mas o seu desejo no seu coração deve estar ligado à palavra do Senhor, que prega que você está feito para um lugar eterno. É por isso que nós devemos buscar coisas eternas, e nós devemos seguir o conselho do Mestre. Olha o que o Mestre fala no versículo 13. Ele estava aplicando o ensinamento dos versículos anteriores. Versículo 13 diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, ele não é um momento de destaque. Você não percebe o sal. Mas, se nós tivermos a ausência do sal, a gente vai falar: olha, essa comida aqui está faltando um salzinho. Essa comida aqui está faltando alguma coisa. Mas, se nós colocarmos sal demais, ficou salgado demais. E a gente começa a beber muita água, né? Por quê? Porque o sal, ele serve para ser neutro. Ele serve para fazer o básico. Jesus está chamando para você viver uma vida íntima. O básico da sua vida é ser uma pessoa que vive o Evangelho no seu íntimo. Você não precisa mostrar para os outros uma coisa que você não tem, mas os outros perceberão o que você tem, se você tiver aquilo no seu íntimo. O sal, ele não chama atenção quando ele está neutro, mas quando ele está em excesso, mas quando ele está em falta, ele chama atenção.
Será que você tem vivido uma vida de excessos? Ou você tem vivido uma vida de faltas? Deus chama para você viver no seu íntimo aquilo que Ele preparou para você. No versículo 14, Jesus faz um convite para cada um de nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Meu amigo, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Quando nós vemos essa passagem, para nós pode ser algo um pouco diferente, porque normalmente as nossas luzes estão em cima, não há nada que possa atrapalhar. Mas na realidade bíblica, dentro do contexto bíblico, dentro de uma casa que normalmente era feita de pedras ou de barro, existia um espaço na casa que ficava ali uma lamparina. E aquela lamparina, ela podia ser tapada. Muitas vezes pessoas colocavam vasos, colocavam muitas coisas que poderia tapar. Pastor, Jesus está me chamando para brilhar. Jesus está me chamando para ser uma pessoa de destaque. Então, por que no versículo anterior ele está falando para ser uma pessoa neutra? Porque aqui nós temos duas realidades. Você deve ser uma pessoa que influencia os outros com as suas ações, mas você é uma pessoa que deve viver aquilo que você prega. Meu querido, uma palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você não vive aquilo que você prega, dificilmente você vai convencer alguém. O Evangelho de Deus é para aqueles que vivem a palavra do Senhor, aqueles que receberam e entenderam. É por isso que a luz que você recebe de Deus não é uma luz para que você faça propaganda de si mesmo, não é uma luz para que você traga luz para si mesmo, mas é uma luz que, fazendo o seu trabalho, dignifica e edifica as outras pessoas. Vamos continuar lendo no versículo seguinte, versículo 17. Jesus, ele fecha esse capítulo e, na verdade, essa história sobre as bem-aventuranças e sobre a transformação da luz e do sal, no versículo 17. Ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus está deixando um modelo muito claro. Nós não devemos revogar a palavra, nós devemos cumprir ela em nossas vidas. E é por isso que o convite que fica nessa manhã para cada um de nós é para que nós possamos cumprir aquilo que está na Bíblia, cumprir aquilo que Deus nos deixa. Vou pedir para que passe para o próximo slide. Meu querido, Jesus, ele não te chamou para ser verniz. Jesus te chamou para ser restaurado. Eu não sei se você tem móveis velhos na sua casa. Eu moro bem aqui pertinho da igreja. Meu apartamento é um apartamento mais antigo. É um apartamento bem conhecido aqui de volta. Eu não vou dizer o endereço, porque está sendo gravado aqui na internet. Isso pode comprometer a segurança. Mas a minha casa tem um elevador muito velho. E aí, quando eu estou andando no elevador, eu e a minha esposa temos 2 elevadores. Tem o da esquerda e o da direita. A gente sempre tenta pegar o elevador da esquerda, porque o elevador da direita a gente acha que está correndo risco de vida. E realmente está, vocês já vão entender. Meu prédio tem 12 andares e eu moro no 8º andar. E quando eu subo no 8º andar, eu fico preocupado quando o elevador da esquerda está ocupado. Sabe por quê? Porque o elevador da direita, quando eu pego no elevador da direita, eu estou subindo, e aí quando ele vai parar, ele dá um pulo para cima e dá um pulo para baixo, e ainda fica um degrau dessa altura
de diferença da porta. Sempre que eu estou nesse elevador, eu faço muitas orações. Ali eu vejo se eu realmente estou convertido ou não. Meu amigo, às vezes a nossa vida se assemelha a um prédio velho. Um prédio que precisa de reformas. Será que você só tem feito manutenção? Porque nesse meu prédio, em seguida está uma placa lá de manutenção, manutenção, manutenção. Mas o elevador continua igual, não muda nada. Sempre que está em manutenção, aparecem os mesmos problemas. Nós vivemos num mundo de pecado. E os nossos problemas, eles serão plenamente curados quando nós formos aos céus. Mas nós temos uma certeza que nesse mundo provisório, nós ainda assim podemos experimentar coisas eternas. E é por isso que essa frase de C.S. Lewis fala muito forte a cada um de nós. Se descobrirmos em nós mesmos um desejo que nada neste mundo possa satisfazer, a explicação é que fomos feitos para outro mundo. Eu sei que você tem lutado contra o seu pecado. Eu sei que você tem lutado contra as suas dificuldades. Eu sei que cada tentativa que você faz, você ainda não tem superado o seu pecado. Amigos, a gente não deve viver num mundo de pecado, pecando. Mas, se nós caímos, a Bíblia não prega que nós não vamos pecar de novo. A Bíblia prega que se nós caímos, nós temos um Deus justo que nos ajuda. Nada nesse mundo pode nos satisfazer, porque o nosso coração foi feito para coisas eternas. É por isso que nós muitas vezes nos insatisfazemos com essas coisas desse mundo, porque nós não fomos feitos para esse mundo de pecado. Se você ainda não entendeu a metáfora, ali é uma vela apagada. A pergunta que eu queria fazer para cada um de vocês nessa manhã é: o que vai restar de você quando chegar o momento que é feito para cada um de nós? Ainda Jesus não voltou. Só tem uma coisa que é certa para cada um de nós, se nós não aceitarmos a Jesus, é que nós vamos passar pela morte. Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não precisamos passar por esse momento. É o meu desejo estar vivo quando Jesus voltar. É o meu desejo estar vivo quando Jesus vier com grandes anjos, tocando a trombeta. Eu sei que esse é o nosso desejo. Mas quantos dos nossos pais passaram pela morte? Quantos dos nossos pais pregaram a mesma palavra que nós vivemos? Deus não tarda em voltar. Mas nós podemos, ainda assim, passar pela primeira morte. E a pergunta final que nós devemos responder: o que sobra de nós? O que é o nosso legado, se a nossa luz for apagada? Se a nossa luz da vida for apagada, o que sobra de você? Será que sobra de você aparência? Será que sobra de você um relógio caro? Será que sobra de você um carro caro? Será que sobra de você apenas um diploma pendurado na parede? Ah, meu querido, nada disso nós vamos levar para o céu. Nada disso nós vamos levar para a vida eterna. Sabe a única coisa que você vai levar para a vida eterna? Você mesmo. Será que o que você mais tem investido o seu tempo, o seu dinheiro, é a sua casa? Ou será o seu bem precioso, que são seus filhos? Porque o Senhor naquele dia, Ele vai perguntar para você: onde está a herança que eu te dei? Onde estão os filhos preciosos que eu te dei?
o que você fez com a sua vida e com a vida dos seus filhos? Quando as luzes se apagam, quando acaba o momento de hipocrisia, onde acabam as aparências, só resta uma coisa: o nosso caráter. E é por isso que Jesus fala que o que molda o seu caráter são elementos eternos. São momentos eternos que devem moldar o seu caráter. Será que o que você tem lido são coisas desse mundo? Será que você tem investido tempo em pornografia? Será que você tem investido tempo em jogo de futebol? Será que você tem investido mais tempo naquilo que não é do reino? É por isso que Jesus, no final desse sermão, ele diz, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante das coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria de fazer um apelo para você nessa manhã. O apelo é que você ouça a voz do Espírito para abandonar essas coisas passageiras e buscar a vida eterna. Se você tem esse desejo no seu coração, de buscar as coisas do céu, de buscar as coisas que edificam, eu quero convidar você para se colocar de pé. Se coloque de pé agora e nós iremos fazer uma oração. Nós iremos dedicar a nossa vida para coisas eternas, para aquilo que Deus nos chama a viver, aquilo que é eterno. Feche seus olhos e assim falamos com Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo por coisas eternas. Nós vemos drogas, nós vemos bebidas, nós vemos promiscuidade nesse mundo, e hoje nós temos visto pessoas celebrando isso. Nós não queremos fazer parte dessas pessoas. Nós queremos fazer parte daquelas pessoas que celebram as coisas eternas, que celebram coisas eternas, que vivem para o eterno. Senhor Deus, que ao nós esquecermos essa mensagem, que o Senhor possa lembrar no nosso dia a dia viver para o que é eterno, e nós abandonarmos aquilo que afasta-nos de Ti. Por favor, Senhor Deus, nos leva agora em segurança para as nossas casas, e nos transforma, não segundo reformas humanas, mas pela reforma do Santo Espírito de Deus, pelo fogo do Espírito, que nós possamos ser renovados, que nós possamos ser feitas pessoas novas para o Teu reino, e assim vivemos felizes ao Teu lado, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar.